E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre o peão atrasado. Então, o que seria esse peão atrasado, né? O peão atrasado é um peão que tem, tem alguns colegas, tem um colega, caramba, tá travando um pouco. Tem algum colega numa coluna do lado, mas eles já passaram de onde esse peão tá. Então, só para ilustrar, depois do lance E5, o peão atrasado das pretas seria o peão de D6, porque ele tem um colega aqui na coluna do lado, mas esse colega já passou, né? Ele já passou, ele não vai conseguir ajudar esse peão a avançar mais, certo? Então esse aqui é um caso bem temático de peão atrasado. Então quais seriam os problemas desse peão estar atrasado, né? Como os peões não tem mais peões aqui ajudando ele pode ser um alvo muito fácil para as peças do adversário. Existem algumas ideias que eu vou passar para vocês de jogar jogando contra o peão atrasado, que é a seguinte, a principal delas. Quando o peão fica atrasado, eu vou até mudar de posição aqui, cavalo C6, P2, 5 e cavalo F3. Quando o peão fica atrasado, acontece o seguinte, a casa na frente desse peão fica fraca, o peão fica fraco, mas também a casa na frente desse peão. Então, a gente já tem um posto avançado. A gente tem que tentar controlar essa casa com o peão. Nesse caso aqui, a gente já tem esse posto avançado, né? E é assim, como normalmente o peão atrasado vai estar numa coluna aberta, a gente tem que tentar pressionar esse peão atrasado. Então, e por fim, né? Além de não, usar a casa de D5, nesse caso, usar a casa na frente do peão atrasado, fixar esse peão para não deixar ele avançar e tentar ocupar a casa na frente do peão de algum jeito. Então vamos para a nossa parte de exemplo. Então foi E4, C5 e aqui o branco jogou com o cavalo C3, que é a siciliana fechada. Seguiu o cavalo C6, G3, G6, bispo G2, bispo G7, D3, E6, bispo E3. E aqui o preto comete uma pequena imprecisão aqui na abertura e jogou o lance cavalo D4. E o cavalo D4 é um pouco estranho, porque depois do lance cavalo de CE2, o preto tem alguns problemas para defender esse cavalo aqui sem se debilitar tanto. Então veio D6, e aí a gente consegue expulsar esse cavalo com C3. E aí o cavalo ou tem que voltar ou tem que tomar em E2 ali. Então aqui só para ilustrar o lance mais normal aqui é o lance D6, seguido de cavalo E7 e roque, tá? Mas aqui E aí se jogar cavalo por E2, cavalo por E2 e tomar o peão de B2, segue torre B1 mesmo, atacando o bispo, e tá caindo o peão de C5. Se dama A5 cheque, tem um tema tático legal aqui, volta o bispo para D2, dama toma 2, então parece que tá tudo dando certo pro preto, capturou 2 peões e aparentemente vai conseguir salvar, mas depois de torre por B2, dama por B2, bispo C3, o preto acaba perdendo uma peça. Então vamos voltar um pouquinho. Então o preto jogou com D6, veio C3, e aqui ele voltou o cavalo para C6. Veio D4, peão por, e aqui é importante o branco tomar de cavalo, se ele quiser explorar o peão de D6 que pode ficar atrasado aqui na brincadeira. Então seguiu o cavalo por, bispo por, e aqui o preto jogou com E5, que é uma decisão que precisa ser cuidadosamente analisada, né? Porque depois de bispo E3 temos aquela estrutura lá que a gente viu na parte introdutória, e agora o peão de D6 está atrasado e a casa de D5 também está fraca consequentemente. Então vamos ver como seguiu, cavalo E7, cavalo E2, roque, bispo E6, dama D2. E aqui é importante uma coisa, o preto não conseguiu jogar o lance D5 aqui, porque dama D2, e aqui se o preto consegue jogar D5 em boas condições, então por exemplo depois de peão por, cavalo por, ele vai ter resolvido os problemas, porque ele não tem mais o peão fraco, e agora ele não tem problemas mais na posição, não tem casa fraca, não tem mais nada. Mas ele não consegue jogar o D5 de uma maneira tão boa aqui por causa do lance bispo C5. Cravando o cavalo. E aí o peão em D5 está sob pressão maior ainda, né? Então, por exemplo, depois de torre C8,
Toma, toma. E peão por, e o branco ganhou um peão. Então, veio dama C7. E aqui, o branco jogou com torre de FC1 aqui, que é um lance bem interessante para preparar o lance C4 aqui. E quando o peão chegar em C4, o peão de D6 vai estar totalmente fixado. Ele não vai conseguir se mexer de jeito nenhum. Torre de A1 não serve porque está caindo lá o peão de A2 em alguns casos. O peão de A2 fica meio no ar ali. Mas ok, veio a torre de FC1. E aqui o preto usou uma estratégia bem interessante, porque... beleza, ele não tem como evitar C4, né? Porque B5 leva a 4. E aí a gente está continuando lutando pela casa de C4. Não tem como evitar o C4. E aqui o preto tenta fazer o quê? Lutar por contra-jogo em outras colunas. Com o lance F5. Então ele vai tentar buscar o contra-jogo do outro lado do tabuleiro. Aqui veio o C4 para fixar o peão de D6. F toma E4. Cavalo C3 é um lance interessante para ir para D5 ou para E4, né? Cavalo F5, cavalo toma E4, cavalo toma E3 e dama toma E3. E aqui eu acho que a gente tem uma posição de cavalo bom contra bispo mau, né? No momento. Porque agora o peão de C4 controla a casa fraca de D5. O cavalo em E4 martela o peão de D6 que está atrasado e está numa casa onde nenhum peão das pretas pode expulsar. E o bispo está numa diagonal aberta, né? No momento o cavalo está em E4, mas ele pode, quando ele sair, o bispo vai estar numa diagonal aberta. E o bispo das pretas aqui não tem uma diagonal tão boa para ir, né? Ele está limitado pelos próprios peões. E o bispo de E6 é uma peça relativamente boa mesmo. O preto jogou H6. E aqui o jogador de branca já dá uma organizada nas peças. Torre de FD1. E agora a ideia dele é pôr a torre em C1. Né? E agora ele começa a martelar o peão de D6 também. Torre de FD8, torre de AC1. Torre de AC8 e agora B3. E olha como a posição das brancas é totalmente harmônica, né? A torre aqui martela o peão de D6, o cavalo martela o peão de D6, a dama não atrapalha ninguém. Dá até para pensar em tomar aquele peão de A7 ali. Mas o preto jogou B6. E aqui o jogador de brancas procura a simplificação, né? Jogou o cavalo C3, dama E7 e depois de dama E7 aqui é um momento legal para vocês pensarem como vocês jogariam de brancas. Então aqui a melhor peça das pretas aqui é o bispo de E6. Então o que as brancas pensaram aqui? Bom, eu posso trocar os bispos e as peças que ficaram, eu vou ficar com um cavalo bom contra um bispo mau. E foi isso que ele fez. Jogou o bispo D5 aqui. E depois de rei H7, bispo por, dama por, torre D3, torre C7, torre de CD1. Então o branco dobrou na coluna D para martelar o peão de D6, torre F7 e agora depois de cavalo E4, o cavalo, além de estar numa casa muito boa, não pode ser expulso por nenhuma peça do preto, defende o peão de F2 também e ataca o peão de D6. Seguiu o bispo F8, torre D5, dama G4, torre de 1 D3, bispo E7. E aqui o jogador de brancas resolveu capturar o peão de D6. Então o peão finalmente caiu. Bispo por, torre F8. E aqui depois de dama por E5, ele deixa tomar F2, mas torre D7 cheque e a torre é obrigada a voltar. Tomou. E aqui o rei das pretas está muito mais exposto do que o rei das brancas, né? Aqui ameaçou dama H8, torre G7, dama E8, ameaçou mate de novo. G5, para dar um arzinho aqui pro rei, dama H8, rei G6, torre D6, cheque, F7, e aí cai mais um peão. E a posição das pretas é completamente perdida, né? Já são 2 peões a menos e o rei das pretas está totalmente no vazio aqui. Vou seguir mais um pouco, porque a partida já acaba em poucos lances. G2, dama E7, torre F1, dama F6 para tentar trocar as damas, dama E8, dama F5. E aqui não tem muito o que o preto fazer a não ser chorar, né? E aqui, depois de torre 6, ele acabou abandonando. Mas o que eu quero que fique aqui para vocês, né? Como o jogador de brancas aqui explorou o peão atrasado aqui das pretas, né? Então ele fixou o peão com a torre de F1, seguido de C4. E aí ele começou a atacar esse peão, né? Aproveitando as casas fracas que ficaram em volta desse peão, que esse peão criou. E aí ele solidificou a posição e fez as trocas corretas ali. Acabou ficando com uma peça melhor. E aí o peão acabou caindo, né? Então,
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E na próxima aula a gente vai ver como jogar com o peão atrasado. Porque nem tudo na vida é flores. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.